José Eugênio Soares. Quem é José Eugênio Soares? O Jô Soares. Jô Soares, que a galera conhecia muito aí pela veia de humorista que ele tinha, né? Beijo do gordo. Beijo do gordo, né, e tal, e por ser apresentador de televisão. E olha que curioso, né, cara? Ele, além de ser isso tudo, ele é dramaturgo, diretor de teatro, né, além de ser apresentador de TV, humorista e escritor. Né? E aí tem uma parada interessante, porque é o seguinte, a gente conhecia ele por ser humorista, né? E aí quando ele começou a fazer o programa do Jô, né? Primeiro o Jô 11h30 no SBT, depois o programa do Jô, a galera toda falou assim, mas o Jô fazer esse tipo de coisa, né? Tipo assim, a galera meio que questionando se ele não era só humorista, né? E, porra, e ele é um cara assim, porra, mega inteligente, né, cara? Inteligente pra caceta e tal. Eu ia falar isso, cara. Ele é um camarada inteligentíssimo e muito culto, né, cara? Porque ele não basta ser inteligente, mas ele tem uma cultura, assim, absurda, né, velho? Sensacional, velho. Cultura sensacional. Isso é muito legal. Bom, então é o seguinte, né, cara? O Jô, ele, apesar de ser um cara bastante idoso, né? Ele ainda está em atividade. E numa entrevista, foi muito interessante, né? Perguntaram para ele assim, poxa, mas vem cá, você tem medo da morte e tal? Ele falou assim, olha, ter medo da morte é uma coisa inútil, é um sentimento inútil. Todo mundo vai morrer mesmo. Então, para que você ter medo de um negócio que vai acontecer de qualquer forma, né? Sim. Ele disse o seguinte, eu tenho medo de não ser produtivo. Olha isso. Porra, então, o cara sensacional. O Henry Bugalho fala uma parada parecida com essa, cara. Olha só, muito foda. E aí é o seguinte, cara, o Jô Soares, ele tem 9 livros escritos. E numa entrevista recente, ele disse que está planejando mais um livro aí, já tem outro aí, já que ele já está começando a pensar no livro. Não sei em que fase está, mas ele já está pensando nesse livro. Então, cara, é o seguinte, ó, eu vou citar aqui alguns, mas o primeiro livro dele é de 1985 e é um livro que já está esgotado. Caraca. Que chama-se O Astronauta Sem Regime. E tem um livro que ele escreveu, cara, com Milor Fernandes e com o Veríssimo, cara, que é um livro Humor nos Tempos do Collor. Collor, né, pra galera aí que não lembra, foi um dos primeiros presidentes, né, da redemocratização brasileira, né, e aí a galera ainda vivia meio que na sombra ali, né, da ditadura, ou então tentando descobrir como é que uma democracia lida com essas questões, né, da imprensa, do humor, da crítica, tal, aquela coisa toda. E é um livro bem legal e tal. Bom, e aí dos livros que ele tem, assim, o livro que eu acho que é o livro mais famoso dele é o Xangô de Baker Street. Que eu achei um nome brilhante. O livro é sensacional. E é um livro que eu tinha. Por que eu digo que eu tinha? Porque é um daqueles que eu emprestei e, ó, pessoa para quem eu emprestei, faça bom uso aí, tá? Valeu, ó, beleza, tá? Espero que tenha sido legal você. Né? Foi o Rafa? Não. Foi o Rafa, não. O Rafa emprestou o livro pra ele, eu tive que comprar o livro de novo. Eu falei só, velho, ganhou um presente aí, o livro que eu te emprestei tá contigo. Os livros mais recentes do Jô, né, que você encontra fáceis nas livrarias, o Xangô de Baker Street, O Homem que Matou Getúlio Vargas, Assassinatos na Academia Brasileira de Letras, As Esganadas, e 2 volumes da autobiografia dele que tem um nome muito interessante. Uma autobiografia desautorizada. Muito bom. Ele pode escrevendo, mas ele não se autoriza a escrever. Então são livros assim muito bacanas, cara. E o Jô escreve muito bem. Então, assim, esses livros todos aí a gente vai botar links aqui na descrição. Então, se você tiver curiosidade de saber mais sobre os livros, ler a sinopse deles, usa o linkzinho aí. Se você se interessar em comprar, aí a gente pede também que você compre o livro usando o linkzinho da gente, porque aí rola um cascalhozinho aí. Vamos falar aí algumas curiosidades, né? Por exemplo, o Xangô de Baker Street virou um filme em 2001. E o Jô faz uma pequena participação interpretando um desembargador ali e tal. Só uma pontinha que ele faz no filme e tal e coisa. É uma adaptação legal, cara. É um filme divertido, é um filme legal. Uma coisa importante aí, antes de falar de mais curiosidades, é o seguinte, é que o Jô, ele tem umas coisas nos livros dele, assim, muito engraçadas e muito peculiares, né? Você lê um negócio assim e fala assim, nossa, que absurdo! Pô, como é que saiu isso da cabeça do cara? As coisas mais absurdas que tem aconteceram de verdade. E as coisas não tão absurdas ali, coisas são de repente as coisas que ele criou e tal. Então é muito interessante. No Xangô de Baker Street, já que foi o livro que eu li, né? Eu queria só dar uma sinopsezinha pequena, que é o seguinte. Uma atriz, a Sarah Ben-Har, eu acho, ela está no Rio de Janeiro
e ela adquire um dos violinos Stradivarius, e esse violino é roubado. Quando o violino é roubado, ela sugere ao imperador Dom Pedro II que convide Sherlock Holmes para vir investigar o crime. Que maneiro. Muito bom isso, cara. Em paralelo a isso, começam a aparecer umas pessoas mortas, e essas pessoas são mortas e assassinadas com uma corda de violino. Cara, eu adorei a premissa, cara. A premissa Cara, assim, é brilhante. interessante. Então, assim, esse livro ele usou muitos elementos de pesquisa, foram 6 meses de pesquisa histórica. Caraca. Ele tinha uma equipe fazendo essa pesquisa para ele. Esse livro e vários livros dele já tiveram traduções lançadas em outros países da América Latina, na Europa, Estados Unidos e Canadá. Então, super recomendo aí, leia Jô Soares. Jô Soares é um puta de um escritor.